Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Eu preciso que vocês divulguem, compartilhem com amigos, deixem um like, comentem alguma coisa. O YouTube com certeza vai cortar o alcance desse vídeo e eu preciso que vocês me ajudem sobre isso. Mas enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo e eu sou Milha Drill. Quando se olha para trás, 1822 parece um milagre. É inacreditável como uma parte da elite brasileira conseguiu envolver o príncipe regente em planos de separar-se de sua terra natal e ainda manter o país unido, quando tudo indicava um caminho mais provável uma guerra civil e fragmentação. Em 1822, o Brasil tinha de fato tudo para dar errado. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma população pobre e carente. Vivia à margem de qualquer oportunidade uma economia agrária muito rudimentar, dominada pelo latifúndio e pelo tráfico negreiro. O medo de uma rebelião de cativos assombrava a minoria da elite. O analfabetismo era geral. De cada 10 pessoas, só uma sabia ler e escrever. O isolamento e as rivalidades entre as províncias prenunciavam uma guerra civil, que poderia resultar em uma divisão do território, como por exemplo ocorreu aos nossos vizinhos nas colônias espanholas. Ao voltar a Portugal em 1821, depois de 13 anos no Rio de Janeiro, o rei D. João VI havia raspado os cofres nacionais. O novo país estava falido, sem dinheiro, sem soldados, sem navios, sem armas, sem munição, precisando sustentar uma guerra contra os portugueses, que era profetizada para ser longa e sangrenta. A ideia de fracasso, portanto, era bem maior do que a de sucesso, e eu vou tentar explicar como que o Brasil conseguiu manter a integridade do seu território e se firmar como uma nação independente, por uma grande combinação de sorte e improviso. A maior dúvida que a elite tinha naquela época era: dá para construir um país nessa matéria-prima? Com isso eu quero dizer, é possível construir um país nesse estado? Um Brasil coerente, homogêneo, funcional, com uma população de escravos, pobres e analfabetos, tanto latifundiários e tanta rivalidade interna. Será que até hoje o Brasil conseguiu, com aquela situação e aquela matéria-prima, fazer um país que deu certo? A resposta, como sempre, depende do ponto de vista. Se comparar aos Estados Unidos, o Brasil pode ser apontado como um retumbante fracasso. Embora estejamos no mesmo continente, tendo um idêntico tempo de história, os dois países ainda exibem índices econômicos e sociais muito diferentes. A maior potência do mundo, os Estados Unidos, tem um produto interno bruto 20 vezes superior ao brasileiro. Além disso, a mesma nação já enviou o homem à lua, coleciona 74 ganhadores do prêmio Nobel, apresenta números invejáveis na DH. Enquanto isso, o Brasil está em níveis intoleráveis de pobreza, jamais conseguiu colocar um artefato em órbita, nunca foi premiado com o Nobel, mas estamos melhor que o Haiti, um país à beira da ruptura. As ideias de José Bonifácio e Pedro I eram extremamente positivas até, mas obviamente nem todas essas ideias saíram do papel. Como seria possível implementar esses conceitos em uma sociedade absolutamente desigual? O Brasil conseguiu se separar de Portugal, mas ele não rompeu a ordem social vigente. O tráfico negreiro, durante os mais de 3 séculos da colonização, a economia brasileira dependia por completo da mão de obra cativa, de tal modo que a abolição da escravatura na independência revelou-se impraticável, só sendo feita 66 anos mais tarde, já no finalzinho do segundo reinado, cujo em 1874, faltando 5 anos para a proclamação da República, ainda existiam 1,2 milhões de escravos no Brasil. E é curioso, como a gente vai analisar daqui a pouco, que todo o cenário da independência do Brasil foi construído pelos portugueses, justamente aqueles que mais tinham a perder com a autonomia da colônia. O Grito de Ipiranga foi só uma consequência da fuga da corte portuguesa. Ao transformar o Brasil de forma profunda e acelerada em 13 anos apenas, D. João tornou a separação inevitável. Ao contrário do que se imagina, a independência foi produto de uma guerra civil entre portugueses, desencadeada na Revolução Liberal do Porto de 1920. Como iremos ver daqui a pouco, até as vésperas do Grito do Ipiranga, eram raras as vozes entre os brasileiros que apoiavam a separação. A maioria da população defendia a manutenção do Reino Unido de Portugal e Brasil, na forma criada por D. João em 1815. Foram apenas o radicalismo e a falta de sensibilidade da corte portuguesa que causaram a ruptura das duas nações. Ensopai a terra no sangue dos tiranos portugueses, rasgai de uma vez as entranhas desses monstros.
A Revolução Francesa varreu o mundo da época. Deflagrada em 1789 com a queda da Bastilha, levou milhares de condenados à guilhotina, onde estima-se que 17 mil pessoas tenham sido executadas em praça pública e outras 23 mil teriam morrido sem julgamento, cujo entre as vítimas estava ninguém mais ninguém menos que o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, decapitados em 1693. Aquela revolução iria mudar a história do mundo. Em meados do século XIX, o efeito da Revolução havia se espraiado como uma onda sísmica pelo mundo. Todos os governos europeus haviam sido afetados por convulsões políticas. Até mesmo a conservadora Inglaterra teve uma revolução constitucionalista. As únicas exceções eram a Rússia e o Império Otomano, mas esses também cairiam de forma ruidosa. Os demais haviam sido obrigados pelas pressões das ruas a fazer concessões até então consideradas inadmissíveis. A igreja, sólido pilar da velha ordem monárquica, foi perseguida e expropriada. Só na França, entre 2.000 e 3.000 padres e freiras foram executados. E é preciso lembrar que até então todo o poder emanava do rei, e em seu nome deveria ser exercido. Nessa nova época de revoluções e inovações, a Revolução Francesa e a Independência Americana são as mais reconhecidas, porém não as únicas. Nas 4 décadas que aconteceu a Independência Brasileira, praticamente todas as áreas de atuação humana foram afetadas pelas ideias, incluindo as artes, a ciência e a tecnologia. Tudo mudou também no saneamento e na medicina. A criação das primeiras polícias sanitárias e a descoberta da vacina contra a varíola conseguiram controlar as epidemias que até então dizimavam grande parte da população. A redução da mortalidade pelo controle das doenças, combinadas às novas técnicas agrícolas, produziu uma nova revolução democrática no continente. A população de alguns países, como a França, mais do que dobrou, o que significava mais gente para levantes revolucionários, e também mais gente para carnes para os canhões de guerra. Calcula-se que 3 milhões de pessoas tenham morrido durante as guerras napoleônicas, o que representava 5% da população total da Europa na época. Havia ainda mudanças profundas na tecnologia. No final do século XVIII, os ingleses reinventavam os meios de produção, com as máquinas a vapor. Até então, toda a capacidade de produção estavam limitadas à força física do corpo humano, ou de precários engenhos mecânicos, como rodas d'água, roldanas e moinhos de vento. Com o uso da tecnologia do vapor, os ingleses conseguiram multiplicar essa produção em escala exponencial. Nos primeiros anos, em menos de um século, o volume do comércio nos portos de Londres triplicou. Entre 1800 e 1830, o consumo de algodão pelas indústrias têxteis na região de Liverpool saltou de 5 milhões para 220 milhões de libras, um crescimento de 44 vezes em 3 décadas. Esse crescimento até então nunca visto exigia novos consumidores. Além de mudar a escala de produção em bens, a revolução tecnológica teve impacto gigantesco nos transportes e nas comunicações. Uma viagem entre a Inglaterra e a Austrália demorava em média 6 meses na época. Esta foi reduzida para 5 semanas com a introdução dos navios a vapor. Entre Portugal e Brasil, a redução foi de 2 meses para 15 dias. Até 1810, um pombo-correio demorava 1 semana para levar uma carta de Londres a Paris. Com os barcos a vapor, o tempo diminuiu para 2 dias. Com a invenção do telégrafo, em 1832, a mesma mensagem poderia ser transmitida em uma fração da hora. Máquinas de produzir papel reduziram o custo dos livros, reduziram os custos de livros e jornais de forma que poderiam transformá-los em produtos acessíveis às camadas mais baixas. A maré de inovações na Europa e nos Estados Unidos chegaria com algum atraso ao Brasil, mas teria efeito igualmente devastador. Situado do outro lado do mundo, a América Portuguesa fora mantida até 1808 como uma colônia analfabeta, isolada e controlada com rigor, com leis que proibiam a criação de manufaturas, indústrias gráficas, publicação de jornais, cuja circulação de livros estava submetida a 3 instâncias de censura, que o direito de reunião era vigiado, a educação limitava-se aos níveis mais básicos e uma minoria muito restrita da população sabia ler. De cada 100 brasileiros, menos de 10 sabiam ler e escrever, e as primeiras universidades só apareceriam no começo do século XX. Em um discurso em 2 de setembro de 1822, o deputado piauiense reclamava do estado de ignorância que viviam mergulhados os 70 mil habitantes de sua província, todos analfabetos. São 70 mil cegos que desejam a luz da instrução pública. Nessa época, o Piauí tinha apenas 3 escolas de ensino elementar, situadas a 340 quilômetros uma das outras, cuja era uma situação muito diferente do que se vê nos Estados Unidos, onde a cultura protestante havia criado uma colônia alfabetizada, empreendedora e habituada a participar das decisões comunitárias, e a se manter muito bem informada sobre as novidades que chegavam da Europa.
Em 1776, o ano de independência dos Estados Unidos, o padrão de vida americano já era superior ao da sua própria metrópole, a Inglaterra. A circulação de jornais chegava a 3 milhões de exemplares por ano, marca que o Brasil só atingiria 2 séculos mais tarde. Como a prática religiosa incluía ler a Bíblia em casa e nos cultos dominicais, até escravos eram alfabetizados. O índice de analfabetismo aproximava-se de zero. Havia 9 universidades, incluindo a prestigiada Harvard, criada em 1686. O espírito empreendedor fizera florescer uma próspera indústria. Já o Brasil, apesar do isolamento e do atraso, as ideias revolucionárias chegavam ao Brasil, geralmente de forma clandestina, em publicações contrabandeadas ou reuniões de sociedades secretas, como a maçonaria. Em 1787, quando ainda era embaixador em Paris, José Joaquim da Maia abordou Thomas Jefferson. O estudante da Universidade de Montpellier queria a ajuda dos Estados Unidos para fazer uma revolução no Brasil. Jefferson, que tinha outras preocupações, recusou, mas fez questão de reportar o caso ao Departamento de Estado americano. Infelizmente, José morreu no ano seguinte, antes de voltar ao Brasil. Essas ideias estariam por trás da Inconfidência Mineira, da Revolta dos Alfaiates e da Revolução Pernambucana, e da própria independência de 1822, além de inúmeros outros movimentos de rebelião regional. Mas enfim, o acesso a todas essas novidades da época e as ideias revolucionárias, tanto pela elite quanto pelas camadas mais pobres da população, era prova de que a colônia brasileira, sem universidades, sem livros, sem jornais ou comunicações regulares, acompanhava atentamente os acontecimentos na Europa, e isso seria decisivo quando chegasse o momento de romper laços com Portugal. E naquele vendaval, um novo país nasceria. O país impossível. Os sonhos dos brasileiros em 1822 eram grandiosos. Queriam se libertar de 3 séculos de dependência de Portugal e erguer na América um vasto império, um dos maiores que a humanidade havia conhecido até então. O novo país que pretendia organizar desdobrava-se das profundezas da floresta amazônica, quase nas cordilheiras dos Andes, até as planícies dos Pampas no sul, desenhando no caminho uma linha de quase 10 mil quilômetros de litoral, 30 vezes a distância entre Paris e Londres, as 2 grandes capitais europeias da época. Com esse suposto novo país tendo 8 milhões de quilômetros quadrados de superfície, dentro dele, Portugal caberia 93 vezes. Os problemas, porém, eram proporcionais ao tamanho desse sonho. Quem observasse o Brasil nessa época teria razão de duvidar se esse país seria possível. Às vésperas do grito de Ipiranga, o Brasil tinha tudo para dar errado. Era uma população pobre e carente de tudo. A pequena elite branca era dividida entre monarquistas absolutos, constitucionalistas, conservadores, liberais, republicanos e federalistas, entre outras correntes. O isolamento e as rivalidades entre as províncias prenunciavam uma guerra civil, que poderia resultar na fragmentação territorial, exemplo que ocorreu nas ex-colônias espanholas. À beira da falência, o novo país não tinha exército, não tinha navios, não tinha oficiais, não tinha armas nem munição. Em 1822, na Bahia, campo de batalha decisivo nessa guerra, o pagamento do soldo dos oficiais e soldados estava atrasado 2 meses por falta de dinheiro. Os canhões não tinham munição, não funcionavam, os soldados andavam descalços, portavam espingarda de matar passarinho, e os cofres nacionais estavam vazios. Em Portugal, a situação também era de dificuldades, mas de lá, a cada dia chegavam notícias de novas províncias destinadas a esmagar os dispersos partidários da independência brasileira. A metrópole mobilizava recursos para proteger seus interesses na América. Suas tropas já existentes no Brasil eram mais bem treinadas e organizadas do que as precárias e a rigor inexistente forças armadas locais. À primeira vista, as possibilidades de sucesso pareciam muito remotas. O tesouro estava vazio, o país dividido. Enquanto Portugal contraía empréstimos de todas as nações europeias e aumentava suas forças com navios e homens, a nova nação brasileira estava totalmente quebrada. Seria uma questão de tempo até os brasileiros serem subjugados. Apenas se o Brasil assumisse o comando dos mares, eles poderiam cortar as rotas de suprimentos portugueses, expulsar as suas tropas e assegurar a independência. Mas como? No Brasil não tinha maré de guerra, navios ou suprimentos, nem oficiais ou marinheiros. Ao retornar a Lisboa em abril de 1821, Dom João VI deixara para trás um Brasil profundamente transformado pelas decisões que havia tomado nos seus 13 anos de permanência no Rio de Janeiro. Sua última providência
foi desastrosa para o país. O rei mandara raspar os cofres do Banco do Brasil, encaixotar às pressas o ouro e diamante, além de outras pedras preciosas, e levar a Portugal. O banco, que já vinha mal das pernas, quebrou. Dom Pedro I, ao assumir o governo na condição de príncipe regente, encontrou os cofres vazios. As despesas públicas somavam mais do que o dobro da arrecadação de impostos nas províncias, ou seja, para cada real de receita, Pedro gastava 2. De parte nenhuma vem nada, queixava-se Dom Pedro a Dom João VI. O príncipe também reclamava da corrupção e dos desmandos na administração do dinheiro público. Acusava os diretores do banco de terem contribuído para quebrá-lo.